Como se manifesta a vida? Existe vida após a morte? A reencarnação existe? Você acredita em reencarnação? Você acredita que após a morte haverá vida e que esse ser, que essa consciência, poderá retornar em outro corpo, em outra forma, em outra localidade, nascer em outra família, com outros relacionamentos e em outras circunstâncias? A reencarnação é a ideia de que depois da morte, nosso espírito volta a existir em outra forma, em outro corpo, poderá nascer em outra família, em outras circunstâncias. São dezenas de perguntas que até hoje a humanidade não conseguiu responder. Algumas delas são curiosas e debatidas perante o mundo. Alguns pesquisadores até chegaram a fazer várias experiências sobre este tema, a reencarnação. Quem acredita em reencarnação acredita que a morte física não tem nada a ver com a morte do espírito e que ele pode sim voltar ao ciclo de nascimento, doença, velhice e morte. Acredita-se que esse círculo sirva para o autoaprimoramento do ser e de sua consciência. Existem relatos de pessoas que acreditam terem lembranças de suas vidas passadas. Meu nome é Ana Cristina e eu vou mostrar agora para vocês a história de crianças que acreditam lembrarem de suas vidas passadas. O Dr. Jim Tucker, professor de psiquiatria e ciência neurocomportamental da Universidade de Virgínia, há anos se dedica a estudar crianças que se lembram de coisas de vidas passadas. Para ele, 70% das crianças têm uma suposta memória da vida anterior, às vezes da morte. Em outras ocasiões, a lembrança envolve a casa que a pessoa morava. Segundo os pesquisadores, essa memória atinge principalmente crianças entre 2 e 6 anos de idade. O primeiro caso que eu quero contar a vocês é de uma criança chamada Luck Nelham. Alguns anos atrás, Erica, mãe de Luck, notou uma mudança no comportamento do seu filho. Na época, ele era muito pequeno, tinha apenas 2 anos de idade e adorava brincar com um brinquedo chamado Pooh. Até aqui, tudo bem. É que Luck passou a chamar de Pan várias outras coisas, o que deixou Erica muito preocupada. Ao questionar quem era Pan, Erica se surpreendeu. Ele disse o seguinte: eu era Pan, mamãe. Eu morri, fui para o céu, vi Deus e ele me mandou de volta para baixo. Quando eu acordei, eu era um bebê e você me chamou de Luck. A criança também falava que quando era uma garota, tinha o cabelo preto e que costumava ter brinquedos iguais aos que tinham na vida presente. Achando toda aquela situação bizarra, Erica resolveu pedir para Luck que contasse mais detalhes da vida de Pan. Segundo a mãe relatou, Luck disse que morava em Chicago e que costumava andar de trem. Sobre sua morte, Luck disse que foi em um incêndio e fez um movimento com a mão como se estivesse caindo. Depois de fazer algumas pesquisas, Erica encontrou uma história de um incêndio que tinha acontecido em 1993, no Parque Son Hotel, onde morreu dezenas de pessoas, inclusive uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos. Ao perguntar a Luck qual a cor da pele de Pam, ele respondeu que ela era negra, exatamente igual à descrição que ela tinha encontrado de Pamela Robinson. Na época, se não me engano, em 2013, a história de Luck ficou muito famosa nos Estados Unidos. Ele chegou a ir em um programa de televisão. Ao ver as fotos de várias mulheres diferentes, Luck conseguiu apontar qual delas era Pamela. Será que Luck era a reencarnação de Pamela?
Ou tudo isso é o resultado de uma fantasia de uma criança? O nosso segundo caso é de James. Tudo começou há 20 anos atrás, quando no dia 1º de maio de 2000, o pequeno James acordou os pais dando gritos inesperados na madrugada. Na época, com apenas 2 anos de idade. Seus pais acharam que era apenas pesadelos. Com o tempo, coisas estranhas continuaram acontecendo. James adorava brincar com aviões. Nas suas brincadeiras e desenhos que faziam, eles sempre envolviam fogo, bombas e mísseis. Em um de seus pesadelos, James gritava coisas relacionadas a aviões, dizendo que suas naves estavam pegando fogo. Isso faz algum sentido para você? Um dia, Bruce e Andrea, os pais de James, o acordaram de um pesadelo e perguntaram para ele o que estava acontecendo. James disse que seu avião tinha pegado fogo por causa dos mísseis japoneses que tinha decolado de uma base chamada Natoma e que tinha um amigo chamado Jack Lysen. E contou que quando os japoneses derrubaram sua aeronave, morreu em Iwo Curiosos, os pais de James resolveram investigar o caso. Eles procuraram dados geográficos, nomes, sobrenomes, datas, ocorrência, locais e pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Depois de muita pesquisa, os pais de James encontraram a história de um homem chamado Houston, que tinha morrido em 3 de março de 1945, na Batalha de Iwo Jima. James Houston morreu quando tinha 21 anos de idade, enquanto completava sua última missão antes de voltar para casa. Seria James Leininger a reencarnação de James Houston? Nesse momento, os pais de James sabiam que não era fruto da sua imaginação. A memória de James e sua história foi contada num livro, A Volta, escrito por Bruce e Andrea Leininger. Esse caso é muito parecido com a história de um garoto de 4 anos de idade, que surpreendeu sua mãe quando afirmou que foi morto a tiros na garganta em uma vida anterior. O garoto, chamado Edward Austrian, tinha uma dor de garganta que nunca passava, consequência do tiro que tinha tomado na vida anterior. Edward dizia que se lembrava exatamente de quando tinha 18 anos de idade, que vivia na França e que uma de suas últimas memórias da vida passada era o gosto de sangue na garganta e a chuva caindo em uma trincheira repleta de lama. Apesar de ter sido levado em vários médicos, nenhum deles conseguiu encontrar o problema na garganta de Edward. A solução foi retirar as amígdalas de Edward. E aí veio o acontecimento mais estranho, quando os pais de Edward começaram a conversar com ele sobre suas memórias. O cisto começou a diminuir até que desapareceu por completo. Para seus pais, Edward é a reencarnação de um soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial. A criança que recordou a vida passada e identificou o seu assassino. O Espiritismo difundiu muito o conceito sobre reencarnação, não somente através de grandes escritores como Allan Kardec, Zíbia Gasparetto, que fazia romances contando as experiências de seres que reencarnavam neste mundo e o que aconteciam em suas vidas, o porquê e o para quê, os motivos profundos da existência. Existiu também um grande líder espiritual do espiritismo chamado Chico Xavier, que explicou e também exemplificou sobre a reencarnação. Ele psicografava cartas de pessoas que já haviam morrido e também escreveu vários livros com histórias de pessoas reencarnadas na Terra. Veja o que eles falam sobre a reencarnação. Com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico.
com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Mormente na vida mediúnica temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Por que falar sobre a reencarnação e o espiritismo? Porque o espiritismo, ele comprovou especificamente que é possível uma alma, uma consciência, voltar a reencarnar em outro corpo, em outra forma, em outra família, com outras relações, com outros irmãos, com outros pais. Esta é uma ciência que foi também explanada
pelos iluminados desde a época de Sakyamuni, o príncipe Siddhartha Gautama, que nasceu na Índia e atingiu a iluminação. E através de seus estudos, Nichiren Daishonin pôde revelar sobre a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, abordando sobre as 3 existências: o passado, outras vidas, outras existências, o presente, essa atual vida em que você está vivendo, e o futuro, ou seja, outras vidas que nós ainda iremos reencarnar depois dessa vida. Ou seja, outras vidas que iremos, quem sabe, alcançar depois desta existência. Por isso, esse vídeo explicativo sobre a confirmação da reencarnação. Ou seja, você pode estar vivendo hoje nesta vida, mas futuramente você poderá retornar e reencarnar em outro corpo, em outra forma, em outra cidade, com outras famílias e com outros irmãos. É por isso que Nichiren Daishonin revelou uma forma de como que você vai alcançar um aprimoramento dentro de você, elevando o seu estado de vida para a 9ª consciência, que os budistas chamam de estado de Buda, mas é uma sabedoria e uma consciência que existe dentro de você. Como que você vai ter um discernimento de como que você vai modificar os seus relacionamentos dentro da sua família, com os seus irmãos, com a sociedade, com as pessoas que você se relaciona. Vimos aqui exemplo de seres que morreram em guerras, que mataram e que foram assassinados. Esta grande sabedoria de como modificar o seu karma, ou seja, como modificar as causas e efeitos desde o infinito passado até hoje, é o grande ensino de Nichiren Daishonin. Né? Você recebeu algumas, vamos chamar de provas de que isso é possível? Muitas. Através de que momento assim que você viu que a psicografia realmente falava com o seu filho que já tinha aí? Quando a Ana Luísa desencarnou em 95, eu tive várias notícias dela. E a coisa mais linda e a mais recente que eu recebi foi através do Divaldo, que eu não me esqueço. Essa foi realmente um presente do céu. Foi uma comunicação da sua filha. E o Divaldo veio fazer uma palestra, eu fico emocionado, mas eu vou falar. Veio fazer uma palestra e no meio assim, o Divaldo subindo no palco, eu descendo, o Divaldo disse: eu preciso falar com a senhora. Falei: tá bom. Subi, apresentei o restante, né, da festividade e depois fui procurar o Divaldo para saber. Ele me deu um recado assim, da Ana, que foi a coisa mais linda. Cheguei em casa, escrevi tudo para não esquecer nenhum. Muito importante que nós não tivéssemos nos revoltado na época do acidente. Ela foi atropelada. E que ela estava trabalhando com um grupo de jovens, estava acompanhada da minha avózinha, ali, naquela festividade. E o Divaldo disse assim, enquanto a senhora estava no palco, ela estava abraçada com a senhora. Ele descreveu a minha filha fisicamente e que ela dizia assim para ele: essa aqui que é minha mãe, ó, é essa aqui. E que ela disse, entre outras coisas, eu fazia uma peça chamada Violetas na Janela, adaptada de um livro, durante 11 anos. E ela disse para o Divaldo me dar esse recado, que as violetas, ela estava cultivando do lado de lá, mas não era para colocar na janela, não. Era para fazer um tapete para me receber quando eu fosse lá para cima. Que a gente precisa crer, né? Precisa acreditar que tem um poder maior, né? E que tem algum grande motivo para a gente estar por esse momento, nesse corpo, passando por aqui. Né? E que seja pelo melhor caminho. São exatamente esses motivos, estas causas que nós iremos acessar na nossa 8ª consciência, através da prática deixada pelos iluminados, pelo ensino revelado por Nichiren Daishonin. O porquê você está aqui e como você vai transformar a sua vida para melhor, não somente nessa existência, mas principalmente em existências futuras, através da grande sabedoria de causa e efeito
que está dentro de você. E essa sabedoria você vai acessar através da prática ensinada por Nichiren Daishonin. Todas as causas e efeitos, desde o longínquo passado, de outras vidas, de outras existências, está registrado na sua 8ª consciência, chamada de consciência alaya. Existe uma fórmula, existe um caminho, existe um veículo que você vai acessar a 9ª consciência, que é a sabedoria iluminada que existe dentro de você, para iluminar a sua 8ª consciência, onde está registrado todas as causas e efeitos que você cometeu em todas as suas vidas. Esta é a grande sabedoria da mente iluminada que está dentro de você. Você vai transformar com a sabedoria todas as causas e efeitos que está na sua vida, manifestando a sua existência presente. A reencarnação, ou seja, a série X, as vidas sucessivas, o negócio de ressoma, dessoma, ressoma, dessoma, ressoma, dessoma, ressoma, dessoma, essa reação em cadeia de vidas sucessivas, elas exigem que a pessoa esqueça as coisas, porque senão ela aumenta a interpretação grupo carne e não se liberta. O livre-arbítrio não abre. A pessoa não melhora, ela não evolui. Por quê? Uma pessoa, então, ela vem para cá, ela já sabe que ela tem que ter moral, que ela tem que assistir os outros. Então ela vai ver, gente, eu estou vendo aqui o cara que me matou na vida passada. Eu tenho que tratar bem dele. Ele às vezes é o filho da pessoa. Como é que um cientista desse ia descobrir um negócio desse? O cara que está fazendo a bomba atômica ia descobrir que a mãe dele, está entendendo? Foi a carrasca lá da outra vida dele, que matou. Na hora que ele estava mais cheio de vida, na mocidade dele, passou a corda no pescoço e fez ele cair. Como é que ficaria? Então o problema da vida, da série X, das vidas sucessivas, o negócio da pessoa esquecer, é uma bênção de novo. Você está entendendo? Esse é o máximo. Para a pessoa poder conviver com os outros, que de outro modo não pode. É a sua consciência, a sua lógica, a sua racionalidade. É você que está ponderando com muito equilíbrio para chegar nessa condição. Ela ser inválida do ponto de vista consciencial. Ela não saber nada, está nas trevas. É isso que é o negócio. Esse povo aí está tudo nas trevas. O cara passa aí, ó, consegue às vezes viver 90 anos. Pensando sempre daquele mesmo modo, tudo do mesmo jeito, repetindo as vidas dele. O ensino de Nichiren Daishonin foca principalmente neste momento, neste presente, nesta existência. Apesar de considerar tanto as existências passadas quanto as existências futuras, o ensino de Nichiren Daishonin apresenta uma solução e uma prática para que você possa modificar neste momento a sua própria vida e através desta modificação, no momento presente, você conseguirá transformar as suas causas, tanto do passado, como criar efeitos positivos para o futuro. Esta é a grande sabedoria da mente iluminada dos ensinos de Nichiren Daishonin.